quinto ano, como vocês estão? Estamos de volta com as nossas videoaulas, né? Após 2 semaninhas aí de descanso, as nossas férias de julho. E agora é hora de botar a mão na massa e voltar a estudar novamente. E vamos continuar prestando atenção, porque a aula de hoje está bem legal. Nas aulas passadas, nós aprendemos um pouquinho sobre alguns gêneros textuais e hoje nós iremos continuar aprendendo sobre eles. Então, nós vamos conhecer mais um gênero textual. E o gênero textual de hoje será o conto. Isso mesmo, conto. Mas e aí, vocês sabem o que é um conto? Já ouviram falar ou alguém já explicou para vocês o que é o conto? Se você ainda não conhece, não tem problema, que você vai aprender agora e depois você vai poder explicar para outras pessoas também o que é um conto. Então vamos lá. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, ou seja, um textinho menor, não é aquela história grandona, não. O conto é um gênero literário, né, uma narrativa literária mais curtinha, tendo começo, tem meio e tem fim da história narrados de maneira breve. Porém, mesmo que seja uma história mais curtinha e narrada de maneira breve, é o suficiente para contar a história completa e todo mundo compreender tudinho. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Peraí, bugou a mente? Não tem problema não. O conto, ele tem elementos que dão características para eles. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero agora. Vamos lá. Falei para vocês que o conto possui elementos, certo? Vamos então aprender quais são os elementos que formam um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Que elementos são esses? Todo conto precisa ter personagens, um narrador, precisa ter um tempo, um espaço, um enredo e conflito. Vamos então aprender cada um desses elementos para você entender. O que são personagens? As narrativas, tanto reais quanto fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando a história, certo? Toda história tem alguns seres, né, que nós chamamos de personagens. Esses seres podem ser tanto pessoas quanto até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Então, todo personagem é aquele ser que está vivenciando aquela história. Se eu estou contando a história sobre a mesa que fala, que faz isso e aquilo, quem é o personagem da minha história, então? A mesa. Se eu estou falando um conto para você sobre João e Maria, João, Maria e Bianca. Quem são os personagens da história? São João, Maria e Bianca, são as pessoas ou os objetos, são os elementos que formam esse conto, sendo, no caso, os personagens. E todo conto também tem um narrador. O que é um narrador? É a voz que conta a história dentro dessa narrativa. Toda pessoa que conta aquela história, ela se chama narrador. Só que tem um porém. Existem 3 maneiras de se contar a história. Podemos ter 3 tipos de narradores. Vou explicar para vocês. O primeiro tipo de narrador é o narrador personagem. O que é o narrador personagem? É quando o próprio personagem da história conta a história. Vamos supor que eu tô que a história de Alice. Se a Alice estiver contando essa história, ela é a narradora personagem, porque além de ser o personagem da história, ela está contando, está narrando esse conto. Temos também o narrador observador. Aí é diferente do narrador que nós acabamos de ver anteriormente, que é o narrador personagem. O narrador observador, ele não participa da história. Ele está apenas observando a história e contando. Ele conta a história, né, que ele já ouviu ou que ele leu. Só que tem um porém. Ele não sabe o que se passa na cabeça dos personagens, nem o que aconteceu no passado e muito menos o que vai acontecer no futuro. Ele só sabe contar, só pode contar aquilo que está, por exemplo, escrito. Se eu sou um narrador falando uma história para vocês, só vai contar aquilo que o conto realmente está contando. E por último, nós temos o narrador onisciente. Ele é parecido com o narrador observador. Ele também não faz parte da história. Ele observa a história, né? E não participa da história. Ele apenas sabe aquela história e conta ela. Só que tem um porém. Ele sabe o que se passa na cabeça dos personagens. O narrador onisciente, ele sabe tudo que já aconteceu e ele sabe tudo o que vai acontecer. Por isso que a gente diz que é narrador onisciente.
Deu para entender, então, os três tipos de narradores? Narrador personagem é aquele que faz parte da história. O narrador, que é o observador, narrador observador é aquele que não faz parte da história, ele apenas conta a história e não sabe o que se passa na cabeça dos personagens. E o narrador onisciente é o narrador que também não faz parte da história, mas ele conta a história e sabe tudo que os personagens pensam, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer. Bem fácil, né? Agora vamos voltar para esse outro elemento do conto. Todo conto tem um tempo, o tempo em que essa história acontece. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa, da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias. Só que tem um porém. Também é possível que essas histórias se passem durante muitos anos. Então, vamos lá. Se essa história se passa em muitos anos, não vai ficar um texto grandão? Essa é a questão. No conto, essa história é um pouquinho reduzida, dá para a gente contar como que ela aconteceu, mesmo acontecendo em vários anos. Então, o tempo é um elemento que forma um conto, mostrando para a gente em quanto tempo essa história aconteceu, né? E temos também o espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, em um lugar, descrito explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se. Toda a história acontece em um lugar. Esse lugar nós chamamos de espaço. Temos o enredo. É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, que é o começo, o meio e o fim. Então, o enredo é tudo o que acontece na história. Todas as ações que os personagens têm formam um enredo. E também tem o conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais e faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Agora, preste atenção em uma coisa que eu vou falar para vocês. O conto costuma ser estruturado em 4 partes. Essas partes são introdução, desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Eu vou explicar cada uma dessas estruturas que formam o conto. A introdução é o início da história. E é através da introdução que a gente conhece os personagens, o lugar que a história está acontecendo, vai dando as primeiras informações dessa história. O desenvolvimento acontece quando a gente consegue compreender, quando vai mostrando para a gente as ações e os objetivos daqueles personagens, para onde a história está querendo nos levar. O clímax é o momento de mais tensão daquela história e é onde a gente precisa resolver o que vai acontecer ali, onde uma ação precisa ser resolvida. E, por fim, tem a conclusão, que é quando se resolve tudo o que estava acontecendo anteriormente e finalizamos a nossa história. O conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, é um tipo de narração. O conto é uma história narrada por alguém. No entanto, existem vários tipos de contos. Foi o que eu estava falando com vocês no início. A gente aprendeu as características dos contos. Só que a gente pode classificar os contos de acordo com as características deles. E é isso que nós iremos ver agora. Temos os contos de fadas. Quem aí já ouviu algum conto de fada? Também conhecido como conto maravilhoso. Vamos voltar aqui à imagem. Conto de fadas, também conhecido como conto maravilhoso, é aquele conto que geralmente se inicia com "era uma vez", e é um conto que não acontece na nossa realidade, né? É uma história que leva a gente a ter várias imaginações, geralmente é marcada pela presença de reis e rainhas, além de príncipes e princesas, e tem muita mágica nesse tipo de conto. O conto de terror, o nome já diz terror, tinha aquela história para assustar? Não é para assustar, mas é parecido um pouquinho com o conto de fadas. Só que o que diferencia um do outro é que no conto de terror, por exemplo, os personagens, por exemplo, são diferentes. Nós temos aqui lobisomem, vampiros, múmias, são histórias que não fazem parte da nossa realidade, que levam a gente a também imaginar, levam a nossa imaginação a ser bem explorada, e os seus personagens são diferentes. São aquelas histórias que geram mais
suspense para gente. E por último, nós temos também aqui um outro conto, que é o conto fantástico. Por que a gente diz que é conto fantástico? O conto fantástico é aquele conto que começa com uma história normal do nosso cotidiano, sabe? João e Maria foram para a escola, só que de repente, no meio desse conto, acontece algo sobrenatural, algo que não seria possível acontecer na nossa realidade, né? Na realidade que nós vivemos, mas que é possível acontecer no conto fantástico. Então, o conto fantástico é marcado porque é uma história normal, real da nossa realidade, e no meio dessa história acontece algo muito diferente que não é possível acontecer na nossa realidade. Agora chegou a hora do desafio. Eu tenho um desafio para fazer para vocês. A gente aprendeu aqui, né, como que constrói um conto e quais são os tipos de contos. Temos o conto de fadas, o conto de terror e o conto fantástico também. Esses 3 tipos de contos que eu mostrei para vocês. E o desafio de hoje, eu vou desafiar vocês aí em casa e vocês construírem, escreverem um conto também. Nesse momento, vocês vão ter que usar a imaginação, toda a criatividade de vocês. Eu sei que vocês são bem criativos e vocês vão construir um conto. Ó, uma coisa que eu já sei que vocês vão gostar. O conto não precisa ser uma história muito grande, então é uma história curta. Você apenas precisa se lembrar que ele precisa ter começo, meio e fim. Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e a conclusão. Então você vai pensar aí sobre o que você quer falar, ver se o seu tema vai se encaixar em um conto de fadas, um conto de terror ou um conto fantástico. Usa a sua imaginação, faz esse conto e depois você manda para a sua professora ou para o seu professor. Eu tenho certeza que eles vão adorar o conto que você vai escrever. Então, essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Nos vemos na próxima aula. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.